Abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo de número 4, do verso 29 ao verso 31. Prometo que eu vou ser rápido. Tá certo? Minha intenção é terminar esse culto antes das 3 horas da tarde. Tá certo? Mas, até porque tem almoço aqui depois do culto ali. Se você quiser levar o almoço ou quiser almoçar aqui na igreja. Tá? Porque depois da mensagem também nós vamos... Tem alguns irmãos que serão batizados aqui, né? Em nome de Jesus, vai ser benção demais, tá? Capítulo 4, verso 29 ao verso 31 de Atos dos Apóstolos, tá certo? Vai aparecer aqui na tela também, que diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, diga comigo, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você pode dizer amém? O tema da minha palavra está no verso 31, o que eu pedi para você repetir, né, que fala sobre oração. Então, o tema da minha palavra hoje é oração, usina de poder. Tá? Essa é a minha palavra. Não é possível viver uma vida sem oração. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós oramos. Se você conhece alguém, você quer conversar com aquela pessoa. Sabe por que muitas pessoas não oram? Porque não tem um relacionamento profundo com Deus. Não existe comunhão com Deus sem oração. Deus tem mais de 1000 maneiras de falar conosco. Deus fala conosco quando nós estamos lendo a Bíblia. Deus pode usar alguém para falar conosco. Deus pode usar uma situação para falar conosco. Deus pode usar 1000 maneiras para falar com você. Deus pode usar até uma criança para falar com você. Deus usa um funcionário, um colega de trabalho para dar uma palavra para você e você entender, isso aqui é uma mensagem de Deus para a minha vida. Deus tem 1000 maneiras de falar, mas nós só temos uma maneira de falar com Deus. Só tem uma, através da oração. A Bíblia todinha, se nós fôssemos mapear a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre oração, tinha que começar no primeiro capítulo de Gênesis e terminar lá no último capítulo do livro de Apocalipse. Abraão intercedeu por Ló quando Sodoma e Gomorra estava para ser destruída, e Abraão, por uma oração, conseguiu livrar a vida do seu sobrinho Ló, através da oração. Jacó, no val de Jaboque, orou com lágrimas, e a Bíblia diz que ele orou e disse: eu não te deixarei ir até que tu me abençoes. E a Bíblia diz que ali ele foi transformado por Deus. Moisés, em Cades Barneia, indo para a terra prometida, o povo pecou e se rebeliou tanto contra Deus que Deus disse para Moisés: Moisés, esse povo vai morrer no deserto, eu vou destruir esse povo e eu vou levantar para você um outro povo. Deus estava decidido a fazer isso. A Bíblia diz que Moisés fez uma oração e disse: Senhor, perdoa o pecado desse povo. A oração de Moisés trouxe perdão para aquela nação. Ana não podia ter filhos. A Bíblia diz que ela orou diante do altar, o sacerdote ouviu a sua oração, e a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Ana, que não podia conceber, e não deu só um filho, deu um profeta para Ana. Samuel, que é filho de Ana, orou pela nação de Israel. Ele mesmo disse para a nação: longe de mim pecar contra o Senhor e parar de orar por vocês. Eu não vou parar de orar. Ezequias orou e teve uma sentença de morte mudada. Ezequias estava condenado à morte. Deus mandou avisar para ele: você vai morrer. E a Bíblia diz que ele orou, clamou ao Senhor, chorou, e Deus mudou uma sentença de morte por causa de uma oração. Daniel orou, e a Bíblia diz que Daniel, na cova dos leões, por causa da oração de Daniel, Deus fechou a boca dos leões. Vocês conseguem imaginar isso? Você dentro de uma cova de leões, Deus fechar a boca dos leões e os leões não encostarem em você por causa de uma oração. Neemias orou, diz a Bíblia, a cidade de Jerusalém,
havia 142 anos que estava destruída. Uma oração de Neemias moveu o coração do rei, e Neemias reconstruiu a cidade em 52 dias. Jesus orou e ressuscitou mortos. Paulo orou e disse em Efésios 3,14, falando com os efésios: por esta causa eu me coloco de joelhos. Os discípulos oraram, Atos capítulo de número 1, eles oraram 10 dias no templo, e de repente o Espírito Santo desceu e todos foram cheios do Espírito Santo. O texto que nós acabamos de ler, os discípulos sofrendo perseguição, no início da igreja queriam matar os cristãos, eles se uniram, deram as mãos dentro de um ambiente como esse. A Bíblia diz que eles oraram, e sabe o que aconteceu? O lugar que eles estavam tremeu, por causa da resposta de Deus para aquela oração. O texto que foi citado aqui, que todas as nossas igrejas estão citando, o texto 2 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 7, capítulo 7, o verso de número 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu vou ouvir dos altos céus, eu vou sarar a sua terra. Irmãos, nós não podemos, diante de tanta coisa que a Bíblia fala sobre a oração, deixar de orar. Nós estamos vivendo um momento aqui nessa nação, e Deus despejou isso no meu coração durante essa semana de oração. Deus ministrou no meu coração, eu dizendo para Deus, porque isso tem me incomodado. Eu tenho acordado pela madrugada para orar por essa situação, porque eu sei o que é que está acontecendo aqui. Eu cheguei nessa terra em 1993, quando eu cheguei aqui, muitos que estão aqui não tinham nem nascido ainda. Eu sei o que está acontecendo aqui, e eu tenho orado a Deus: Senhor, dá uma solução, dá uma resposta. O povo está com medo, eu tenho orado a Deus, e Deus despejou uma resposta no meu coração: a vitória virá através da oração. Quando oramos, nós movemos a mão toda poderosa de Deus, e eu quero liberar uma palavra sobre você aqui hoje. Vamos mudar o nosso ritmo de oração e aprender a acreditar nas respostas que Deus vai nos dar, porque vem um tempo de respostas favoráveis para a nossa vida. Alguém pode fazer um barulho de vitória aqui dentro dessa casa, em nome de Jesus? Você pode dizer para alguém que está perto de você, fala: vamos orar, fala aí, vamos orar. Eu poderia dizer muitas coisas aqui de resultados de oração, mas eu compartilho algumas com vocês. Tem muitas outras coisas, mas em primeiro lugar, a oração, ela traz avivamento espiritual. O que é um avivamento pessoal e espiritual? É você passar a se interessar mais pelas coisas de Deus, é você ficar com mais vontade de vir para a igreja, é você ficar com mais vontade de ler esse livro, é você ficar com mais vontade de estar no meio dos irmãos, de viver em comunhão, é você ficar com mais vontade de se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Quando é que eu sei que eu estou experimentando um avivamento na minha vida, um avivamento espiritual? Quando essas coisas ficam evidentes. E o outro lado da moeda também é verdade. Quando eu estou esfriando espiritualmente, acontece exatamente o contrário. A gente se afasta de Deus, a gente não quer vir mais na igreja, nós não temos mais prazer de estar no meio dos irmãos, nós saímos de perto de Deus e nos aproximamos mais do mundo e do pecado. A falta de um avivamento espiritual nos leva a essas coisas. E é o que é que nós estamos vendo hoje, queridos. Pessoas estão saindo da igreja, pessoas estão abandonando a fé. Você deve conhecer alguém, eu lido com isso toda semana. Pessoas que vieram do Brasil para cá, serviam a Deus. Eu visitei essa semana um rapaz, a mãe veio do Brasil agora para poder ajudá-lo, porque está enfrentando uma questão de enfermidade, mas ele diz para mim, assentado à mesa, ele diz para mim: eu nasci na igreja, minha mãe me criou na igreja, eu sou da escola dominical, eu sou do hino da harpa, nasci assembleiano, mas eu cheguei aqui nessa terra, me afastei, porque eu queria tanto dinheiro, eu queria tantas conquistas, tantos sonhos, e hoje eu vi que isso não valeu nada, mas agora eu estou voltando para os caminhos do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, você deve conhecer gente assim, que veio para cá e permitiu que o relacionamento com Deus se esfriasse. A oração nos leva para mais perto de Deus.
Quando você ora, você quer estar junto de Deus, você se afasta do pecado, você quer assistir culto. Eu amo, irmãos, estar pregando como eu estou pregando aqui e ver a atenção que está no olho de vocês aí. Vocês param, observam, leem a Bíblia e analisam o que está sendo pregado. É isso que traz avivamento espiritual. Se você entrou aqui hoje e sente que a sua vida com Deus está fria, está letárgica, apática, pastor, eu já fui mais fervoroso. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 11, o apóstolo Paulo diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Quem sabe você já viveu um tempo na sua vida em que você era mais fervoroso, você queria estar na igreja, você queria servir. Eu estou pregando para gente aqui que era obreiro no Brasil, gente que está aqui, irmãs que estão aqui, que foram criadas no circo de oração, mas a vinda para cá parece que esfriou, parece que você, não, eu estou aqui porque eu preciso viver um novo tempo na minha vida. Não existe um novo tempo na minha vida, existem novos dias na minha vida na presença de Deus, buscando a Deus. A minha oração aqui nessa manhã, no nome de Jesus, já que nós estamos falando de oração, é que venha um tempo de fervor espiritual sobre nós. E eu quero liberar uma palavra que essa terra não vai apagar a chama que Deus plantou dentro de você. O pavio pode estar fumegando, mas vai descer fogo do céu para acender de novo esse desejo em você. Ou alguém pode fazer um barulho de vitória aqui em nome de Jesus? Eu nasci na Assembleia, assembleiano. Eu nasci na Assembleia. Eu sou da época do círculo de oração. Tem alguém comigo aqui hoje ou não? Tem alguém que é da época do círculo de oração? Lembra quando você era jovem, você tinha medo de ir no círculo de oração? Você sabia. Se você entrasse lá errado, a irmãzinha do coque ia te achar. Eu sou da época que essas irmãs se levantavam no meio do culto, e quando elas se levantavam, você via gente fazendo assim na cadeira. Eu não comecei pregando em culto de domingo. As maiores oportunidades, pastor Val, que é da nossa época aqui, as maiores oportunidades que eu recebi foi no ciclo de oração que tinha segunda-feira lá na igreja, 4 horas da tarde, que eu queria pregar. Eu sabia que lá a pastora, a irmã, me dava uma oportunidade. Cristian vai dar uma palavra. E eu colocava a minha bibrona debaixo do braço. Aleluia. Aí tinha aquele grupo de irmãs. Meu irmão, mas quando oravam, eu tive experiências. Eu era solteiro, novo convertido na igreja. Solteiro, novo convertido na igreja. Morava eu e meu irmão num apartamento, que não era um apartamento, era um apertamento, num Eric. Nós morávamos num Eric. Mas pensa no calor que fazia. Morávamos num Eric. O diabo estava com tanta sede, querendo me levar de volta para o mundo, porque eu vim do mundo muito pesado. O diabo com tanta sede de me levar, de me fazer desviar. E as ofertas vindo, o diabo querendo me pegar. Eu chego do trabalho um dia em casa. Eu fui dobrar o joelho na sala, pequenininha lá daquele Eric, para orar. Isso tem quase 30 anos. Quando eu dobrei o meu joelho para orar, e comecei a orar e chorar, eu abri a Bíblia no livro de Jonas. Naquele texto que Jonas fala assim: Senhor, eu prefiro morrer. Que Jonas pede para Deus tirar a vida dele. Eu estava lendo aquele texto. Aí o telefone de casa tocou, naquela época não tinha celular. Toca o telefone de casa. Se você pesquisar no Google, você vai ver o que é aquele telefone de... Entendeu? Que você gira assim, entendeu? O telefone tocou lá em casa. Eu atendi o telefone. Quando eu atendi o telefone, a irmã Sônia começou a falar em línguas no telefone. Começou a falar em mistério e falou assim: meu servo, é isso que te digo. Irmãos, Deus falar com a gente no telefone é um negócio. Tem que ter muita fé para isso. Aí ela falou: é isso que te digo. Eu te vi quando você chegou em casa com o coração angustiado. E eu te vi com o joelho dobrado aí na sala da tua casa. Irmãos, a Bleia antiga está aqui comigo hoje. Eu vi quando você dobrou o seu... E eu vi quando você abriu a Bíblia em Jonas, capítulo tal, versículo tal. Irmão, eu tremi. E ela liberou palavras sobre a minha vida, sobre o que Deus iria fazer na minha vida. Enquanto eu estava orando, Deus levantou alguém com uma palavra para me levantar naquele momento.
Nós precisamos de um avivamento espiritual na nossa vida. Hoje é dia de nós dizermos para Deus: Deus, eu estou muito frio, estou muito vazio, me encha da tua presença aqui hoje. Eu quero voltar a ler a tua palavra, eu quero voltar a te amar, eu quero ter vontade de vir para a igreja. Eu quero no sábado estar com meu coração cheio de expectativa. Amanhã tem culto, eu preciso estar na minha igreja amanhã. A oração nos traz avivamento espiritual. Segundo lugar, a oração ela nos atualiza. Por que a oração nos atualiza? Nos atualiza naquilo que nós sabemos de Deus. Irmãos, é muito bom a gente se lembrar das coisas que vivemos no passado, ou do que Deus fez no passado, como eu acabei de contar essa experiência. É muito bom ler acerca do mover de Deus no passado, mas o que nós precisamos é de uma atualização. O que Deus vai fazer hoje nos nossos dias. Eu quero pregar sobre o Deus que abriu o mar vermelho, mas eu quero ver Deus abrindo o mar vermelho de novo agora, nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero pregar sobre Jesus curando como Ele curou há 2000 anos atrás, caminhando nas ruas empoeiradas da Palestina. Eu quero pregar sobre isso. O Jesus que dá vista aos cegos, que limpa os leprosos, que faz os paralíticos andarem, os surdos ouvirem. Eu quero pregar sobre isso. Mas eu quero dizer para você que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que operou no passado é o Deus que vai operar no presente também. E eu quero dizer para você que nesse tempo eu estou muito convicto de que nós vamos ver milagres nesse momento que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Não seremos abalados. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a torre forte. E eu tenho uma boa notícia para te dar aqui nessa manhã. Ele está presente aqui nessa manhã. Jesus está presente aqui nessa manhã. Sim, eu quero dizer Deus fez, mas eu também quero dizer Deus faz. Que Deus nos ajude a viver essa experiência. Em 1997 eu visitei um avivamento que teve aqui em Pensacola, na Flórida. Eu estava aqui na América nessa época. Um mover de Deus tremendo. Pessoas do mundo inteiro indo para Pensacola para ver o que Deus estava fazendo lá. Amém, irmãos? Isso tem quase 30 anos. Eu quero saber, Senhor, faz de novo. Eu estou pregando aqui, irmãos, com convicção. Vai acontecer curas divinas aqui no nosso meio. Gente vai ser curada de câncer aqui. Pessoas vão ser curadas aqui. Pessoas vão ser curadas de problemas no coração, de tumores, de alergias, de coisas. Deus vai fazer, Deus vai abrir portas. Deus vai mudar leis aqui nessa nação por causa de alguém. Deus vai aprovar documentos que estão parados. Deus vai mudar, meu irmão. Nosso Deus continua sendo o mesmo. A oração nos atualiza, faz a gente voltar a crer, mas é acreditar hoje. E parar com esse negócio, isso é coisa do passado. Não, isso não é coisa do passado. O que Deus tem para fazer agora também vai ser grande demais. Tem alguém que recebe essa palavra aqui no nome de Jesus? Você pode por 10 segundos levantar essa sua mão abençoada aí agora. Aleluia, aleluia, aleluia. O Deus que fez, e o Deus que faz, e o Deus que fará. Deus vai salvar a tua família. Deus vai salvar o teu casamento. Ele pode salvar o teu casamento. Quem sabe tem gente aqui que está vivendo um momento difícil com um filho ou uma filha que está te dando trabalho. Eu quero dizer para você, tem esperança para esse moço e para essa moça. Quem sabe você tem alguém na sua casa que está usando drogas. Você tem um parente ou um filho, uma filha. Quem sabe alguém que está lá no Brasil, você descobriu que está usando drogas. Jesus Cristo continua libertando das drogas. Ele pode fazer isso hoje. Então a oração ela nos atualiza, faz a gente acreditar no hoje, o que Deus pode fazer hoje. Terceiro lugar, a oração elimina o medo, amados. As pessoas estão com medo. É a palavra que eu mais ouço todos os dias. Hoje mesmo pela manhã eu tive uma reunião de liderança aqui na igreja, e eu perguntei para os líderes da igreja: me contem o que é que vocês têm visto, os lugares que vocês têm ido, onde vocês estão trabalhando, o que é que está acontecendo? E essa foi a palavra predominante na nossa reunião. As pessoas estão com medo. Segundo a Bíblia, o medo é um espírito. E o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7: Deus não nos deu espírito de medo e de timidez, mas um espírito de poder, de amor e de temperança. Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de poder.
de ousadia. E as pessoas têm encontrado razões, por causa desse medo, até de não vir para a igreja. Eu tenho recebido notícias, irmãos. Me preocupa, converso com pastores. Sei de pastores que cancelaram cultos por causa de medo das pessoas. Não, nós não vamos ser vencidos pelo medo, porque é isso que o diabo quer. Que o diabo quer nos afastar do lugar onde nós somos abençoados. Que o diabo sabe que se você vier, como você veio aqui hoje, você vai sair daqui debaixo de uma palavra transformadora, que muda o nosso destino. Então o diabo quer nos afastar daquilo que é bênção para a nossa vida. Então eu estou dando uma palavra para o nosso povo aqui, para a Adevec Boston: venha para a casa de Deus. Eu quero dizer para você, o lugar mais seguro que você pode estar. Este é o lugar mais seguro que você pode estar. Você e a sua família estão seguros na casa de Deus. Nós temos uma irmã aqui na igreja, está aqui. Eu até peço, ô Jaqueline, eu esqueci de te avisar que eu ia contar um pedacinho do seu testemunho aqui. A Jaqueline passou agora por um tratamento de câncer, por cirurgia. E eu tenho a grata satisfação de dizer que ela está curada para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Sabe, irmão, só que além da cura dela, algumas vezes isso me arrancou lágrimas aqui, ó, adorando a Deus, porque ela estava com cirurgia marcada, com tratamento, e ela faz parte do nosso time de adoração aqui. E ela nunca disse para a pastora: me tira da escala. Ela só falou assim: me tira da escala porque eu tenho que ficar de repouso por causa da cirurgia tantos dias. Mas fora disso, ela nunca falou assim: eu estou tão desanimado que eu não quero ir para a igreja, eu não quero mais nada, não, me tira. E quantas vezes eu vi ela aqui, ó, com as mãos levantadas, com um diagnóstico contrário, com um diagnóstico que traz profunda tristeza, porque eu tenho experiência, porque eu também já fui diagnosticado com isso. Um diagnóstico traz profunda tristeza. Ela estava aqui no púlpito, com as mãos erguidas, adorando o nome de Jesus. Não deixe o diabo te afastar do lugar do seu milagre, que é isso que ele quer. Ele quer nos afastar desse lugar que é o lugar do nosso milagre. E eu quero ter uma boa notícia para te dar aqui nessa manhã. Eu não sei qual é o seu diagnóstico, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu estou pregando aqui de um Deus que faz milagres. Continua adorando, continua vindo para a igreja, continua acreditando. O nosso Deus é o Deus dos milagres. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que confunde a ciência. Sabe o que eu observo? Quanta gente com saúde que não vem. Quanta gente com saúde que podia estar. Ah, amados, a oração elimina o medo. Não deixa o medo dominar o seu coração nesse tempo. Em nome de Jesus. Policia aquilo que você vê, o que você coloca diante dos seus olhos. Cuidado com vídeos. Cuidado com grupos no WhatsApp. Cuidado com mensagens enviadas. Irmãos, esses dias postaram um vídeo, e eu fui ver o vídeo, e a legenda do vídeo dizia: olha, um grupo de imigrantes fugindo, irmão, mas parecia um enxame de abelhas. Você via aquela gente com roupa de trabalho, todo mundo correndo, tentando se abrigar num lugar. Olha como que está o desespero, todo mundo fugindo. Não, é um vídeo antigo, é porque estava passando um tornado, um furacão no lugar, e eles estavam correndo do furacão, que não tinha nada a ver. Perigo você ser levado por notícias erradas. Enche o seu coração de esperança, enche o seu coração da presença, da palavra de Deus. Recuse ser vencido pelo medo. Você não tem o espírito de medo, você tem o espírito de poder. O nosso Deus é aquele que a Bíblia diz: Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Quando você sair de casa pela manhã, eu estou protegido por Deus, eu vou trabalhar. Quando você estiver voltando para casa, eu estou protegido por Deus, estou voltando para minha casa. Eu vou cultuar o meu Deus agora lá na minha igreja. Eu vou continuar buscando a presença de Deus. Sai todo medo, sai todo pavor, sai todo pânico, e a bênção de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida. A oração nos livra do medo. A oração, irmãos, também
ela alinha as nossas prioridades. Quando oramos, começamos a ver com os olhos de Deus, a ter o coração de Deus dentro de nós. Então a oração, ela vai alinhar as nossas prioridades. Quando nós estamos distantes de Deus, as nossas prioridades, elas ficam flutuando. Nós não sabemos o que é o mais importante. A oração, ela alinha as nossas prioridades. Você ora. Lembra na oração que Jesus ensinou aos discípulos no Sermão da Montanha? Que os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E aliás, foi a única coisa que os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a fazerem. Irmãos, pastora Daniela e pastor Denildo, se eu visse o tanto de milagres que os discípulos fizeram, que Jesus fez, e eu fosse um discípulo, eu teria pedido para Jesus: me ensina a curar um cego, me ensina a fazer um paralítico andar. Os discípulos nunca pediram para aprender, para Jesus ensinar para eles a fazer milagres, mas eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E a oração que Jesus ensinou foi essa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por quê? Porque a oração alinha prioridades. Você veja que Jesus não começou com o que está aqui embaixo, com o terreno. Ele começou com o celestial. Pai nosso que estás nos céus. Quem está nos céus domina quem está na terra. Quem está nos céus governa quem está na terra. Quem está no céu manda, quem está na terra obedece. Quem está no céu vence, quem está na terra tem que lutar muito com o risco de perder. Ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. A oração alinha as prioridades. Eu quero viver na minha vida o que o Senhor tem para mim aí no céu. Quais são as prioridades do céu? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. A oração alinha as prioridades. O que é que nós estamos buscando mais? Não é isso que nós vemos. Nós estamos correndo atrás de dinheiro, nós estamos correndo atrás de fama, nós estamos correndo atrás de dólar, nós estamos correndo atrás de seguidores no Instagram, no Orkut. Nós estamos correndo atrás de prestígio. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, a casa, os carros, a família, o dinheiro, a viagem para Paris, o sonho americano, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se buscarmos primeiro o reino de Deus, a oração, meu amado, nos ajuda a alinhar as prioridades. E também a oração, ela pode mudar o rumo de uma nação. Quando nós orarmos, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Quando nós orarmos, Deus pode mudar essa situação que nós estamos vivendo aqui nesse país agora, através da oração. Sabe o que nós achamos, irmão? Que quem governa é o presidente, são os governadores, é o prefeito, que são eles que dão as ordens, que são eles que determinam. Não! A resposta está na oração da igreja, porque é Deus que muda tudo o que está acontecendo. Daniel falou sobre isso no capítulo 2, versículo de número 20. E falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Preste atenção no verso 21. Ele muda tempos e estações. Ele remove os reis e estabelece reis. Irmãos, quem coloca e quem tira, quem levanta e quem abate, quem dá vida e quem mata, é o nosso Deus. Está tudo no controle dele. Sabe o que eu quero dizer para você? Ninguém vai colocar a mão em você, se esse não for um propósito de Deus. Sua vida está guardada, sua família está guardada. Deus te trouxe para cá, tem um plano para você. Ninguém vai fazer mal a você e nem a sua casa, em nome de Jesus. E você vai viver milagres. Por quê? Porque Deus, ele é poderoso para mudar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 37, conta uma história linda. Quando você chegar em casa você lê capítulo 37 de Isaías. O rei da nação mais poderosa militarmente falando, chamado Senaqueribe, rei da Síria, já tinha invadido o reino do norte, Samaria, e saqueado Samaria, matado soldados. Agora ele está chegando perto da fronteira do reino do sul, que o rei era Ezequias.
ele escreve uma carta e manda um dos seus mensageiros levar para Ezequias a carta. Ó rei Ezequias, não coloquem a confiança de vocês no Deus que vocês servem, porque assim como aconteceu com as outras nações, que nós entramos e arrasamos com tudo, nós vamos entrar em Judá e vamos fazer a mesma coisa. A Bíblia diz que Ezequias pega aquela carta, pastor, vai à casa do Senhor, se prostra e coloca a carta assim e fala assim: olha aqui, Senhor, a afronta que nós estamos sofrendo. Irmãos, Senaqueribe estava indo com um exército de 180 mil soldados. Para você ter uma ideia, as forças do Brasil é 200 e poucos mil soldados, Marinha, Exército e Aeronáutica. Naquela época ele estava indo com 180 mil. Em Jerusalém não moravam 180 mil pessoas. Impossível, Ezequias estaria arrasado. A Bíblia diz que ele vai na casa do Senhor, coloca a carta no altar e fala assim: olha aqui, Senhor, essa afronta. E aí, meu irmão, olha a resposta à oração. Olha a resposta à oração. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo. Quantos anjos? Um anjo. Porque quando você ora aqui na terra, alguma coisa começa a se mover no mundo espiritual. Você sabia que você ora aqui, Deus pode falar para um anjo: vai lá e resolve essa situação. Tem alguém comigo aqui ou não? Eu ainda acredito assim. A Bíblia diz que foi um anjo. E um anjo, num dia só, matou 180 mil soldados de Senaqueribe. Ele teve que voltar envergonhado para casa. Por quê? Porque a oração muda. Eu quero dizer que uma sentença de repente que está na sua vida, algo que o advogado te falou, algo que o médico te falou, algo que, sei lá, um patrão te falou, alguém que falou para te colocar medo, eu não sei, quem sabe tem uma sentença estabelecida para a sua vida. Não tem jeito. Essa situação sua aqui, não tem lei que te aprova, não tem médico, não tem medicação que te cura, não tem advogado que resolve, não tem juiz, não tem patrão, não tem ninguém. Você está debaixo de uma sentença. Eu quero dizer para você que uma oração pode mudar essa sentença na sua vida. Levante sua mão onde você está, uma das mãos aí. Eu quero liberar uma palavra aqui. Nessa manhã vai ter mudança de sentença aqui neste lugar. Alguém diga glória a Deus. Dá um aplauso, você pode glorificar esse Deus aí. Aleluia! Eu estou encerrando aqui, ó. A oração também é a chave da vitória. Quem aqui quer ter vitória? Levante a mão para poder. Você quer ter vitória? Ora, meu irmão. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 17, uma batalha incrível. Quando você chegar em casa você lê. Quando Moisés estava tirando o povo do Egito, no deserto, a Bíblia diz que os amalequitas se levantaram. Israel não tinha homens de guerra ainda. Deus falou para Josué: pega aí o povo para lutar e vai lutar, que eu vou subir no cume do monte. Moisés sobe no cume do monte com Arão e Ur. E a Bíblia diz que Moisés levantou as mãos e do alto do monte abençoava o povo na hora da batalha. E quando Moisés estava com as mãos levantadas, Josué estava acabando com os amalequitas. Enquanto Moisés orava, o povo estava vencendo as batalhas. A Bíblia diz, porém, as mãos de Moisés eram grandes e pesadas. Moisés não aguentava ficar com a mão estendida muito tempo. As mãos iam cansando. E ele abaixava as mãos. Quando ele abaixava as mãos, o povo começava a perder. Olha a importância da oração. O que está mantendo você de pé, o que está mantendo você ter vitórias, o que está mantendo você vencer essas batalhas que você está vencendo, é a oração. Sua família está vencendo, não baixa a mão. Aí a Bíblia diz que Arão e Ur vieram, pegaram uma pedra. Senta aqui, Moisés. Você consegue ver essa cena? Moisés sentou, Arão pegou uma mão, Ur pegou outra mão e ficaram segurando as mãos de Moisés. E a Bíblia diz, e naquele dia o Senhor deu grande livramento para o povo. E a Bíblia diz que Moisés levantou um altar ao Senhor e colocou o nome do altar Jeová Nissi, que significa o Senhor é a nossa bandeira. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem mãos estendidas sobre a sua vida. Tem alguém aqui que pode abrir a boca para glorificar esse Deus? Tem mãos estendidas. Você não está sozinho não, você está debaixo de um guarda-chuva de oração. Tem gente orando por você, tem familiar, tem pastor, tem gente que está orando. E eu quero declarar que Jeová Nissi, o Senhor é a sua bandeira e vai te dar vitória. Faz um barulho aí se você acredita nisso, meu amado. Estou encerrando de verdade. Pregador pentecostal, quando fala assim, estou encerrando, você pode colocar meia hora. Não, estou brincando. Mas escute, estou encerrando, estou indo para a conclusão. A Bíblia diz em Atos capítulo 12
que Herodes já havia mandado matar Tiago. Tiago, irmão de João, mandou matar ele à espada. Matou Tiago e mandou prender Pedro. E falou assim, como era um dia de festa, Herodes falou assim, espera as festas dos judeus terminarem, e quando terminar a festa, mata ele. Colocou 4 quaternos de soldados para vigiar Pedro. Preso, 16 soldados vigiando. Aí a Bíblia diz assim, porém, a igreja fazia constante oração por Pedro. Meu irmão, como é que você acha que era a oração? Alguém pode me dar um exemplo aí de oração? Senhor, liberta o Pedro. Senhor, liberta o Pedro. O Senhor é poderoso, Ele está guardado. É uma penitenciária de segurança máxima, mas o Senhor é poderoso. Senhor, liberta o Pedro. Senhor, liberta o irmão Pedro. Senhor, liberta o Pedro. Senhor, liberta o Pedro. E a oração subiu. Aí a Bíblia diz que Deus mandou um anjo descer. Olha o anjo aí de novo. Mandou um anjo descer. Foi lá, abriu as portas das prisões. Soldados não viram nada. E a Bíblia diz que Pedro foi liberto. Sabe por quê, irmãos? Por causa da oração da igreja. Eu preciso de alguém aqui, me ajuda. Eu preciso de alguém que ainda acredita no poder da oração. Você acredita no poder? Hoje é dia de nós orarmos para Deus libertar. Hoje é dia de nós orarmos para Deus fazer milagres. Hoje é dia de nós orarmos por nossas famílias. Senhor, guarda minha esposa quando ela estiver indo trabalhar. Guarda meu esposo no ambiente de trabalho. Senhor, faz milagres. Oração, amados. E eu encerro com essa palavra. A oração, ela nos fortalece para enfrentarmos os nossos dramas pessoais. O que você está enfrentando agora na sua vida? A oração vai te fortalecer para vencer. Às vezes Deus não nos livra dos problemas, mas Ele nos dá força para vencermos os problemas, para passarmos pelos problemas. É isso que diz o salmista, o Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Olha Deus dizendo, se você me clamar no dia da sua angústia, no dia dos seus dramas pessoais, eu vou te ouvir e você vai me glorificar. A Bíblia diz que Davi, em 1 Samuel capítulo de número 31, tem a história da libertação de Ziclag, que era a cidade que Davi morava. Entraram, saquearam a cidade, levaram as mulheres dos soldados, levaram os filhos dos soldados. Os soldados de Davi pegaram em pedras para atirar em Davi. A culpa é sua, Davi, a culpa é sua. A Bíblia diz que naquele momento Davi se prostrou e orou ao Senhor. Senhor, o que vamos fazer? O que eu vou fazer acerca dessa afronta? Eu vou atrás do inimigo para recuperar aquilo que ele me roubou? E a Bíblia diz que Deus respondeu à oração de Davi e disse, pode ir, porque tudo que eles levaram, você vai ter restituído, e muito mais. A Bíblia diz que Davi se levantou, pegou os seus homens e foi. E teve restituição na vida de Davi, que começou com uma oração e uma palavra de Deus. Hoje é dia de nós cremos na oração, querido. Pastor, mas tudo que você falou aí são histórias da Bíblia, são coisas mais antigas. E hoje? Eu contei um testemunho aqui para você. Está dando microfonia, Gabriel. E hoje, o que nós estamos vivendo? O que está acontecendo? Aí eu vou te responder então. Quando a minha esposa estava grávida de 3 meses, da minha filha mais velha, ela estava cantando em cima do púlpito de uma igreja, e eu estava no cantinho aqui assim. Naquela época, os pastores, obreiros ainda sentavam no púlpito, algumas igrejas ainda sentam ainda. Eu estou aqui assim, e ela estava cantando aqui, ó. Quando ela estava com um vestido azul clarinho, esse famoso baby blue, né? Ela estava com um vestido azul clarinho. Quando eu olhei, eu vi o vestido ficando vermelho. Ela começou a ter uma hemorragia. Eu falei, peguei na mão dela, você está sangrando. Meu Deus, ela deixou o microfone, eu saí com ela correndo, entrei no meu carro, estava no estacionamento, vou para o hospital. Isso aqui nos Estados Unidos, aqui. Quando eu chego no hospital, quando ela foi recebida na emergência, o médico falou para mim assim, ô pai, ela está de quantos meses? Eu falei, 3 meses, não está nem com barriga mostrando ainda direito, está com 3 meses. Ela falou assim, olha, isso é uma coisa muito comum acontecer nesse estágio da gravidez, uma hemorragia, mas eu quero te adiantar que a gente vai cuidar dela, mas o filho ela vai perder. Ela pegou, foi levando ela na maca assim, eu fui ficando pelo lado de fora. Ali eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, quantas vezes o Senhor falou aos nossos corações que o Senhor nos daria essa filha?
É uma promessa do Senhor. Então, eu tenho um diagnóstico do médico, mas a sua palavra está sobre a palavra dos médicos. Passou-se 1 hora, 2 horas, daí a pouco vem a médica, de novo. Ela falou comigo assim: pai, está tudo bem? Eu falei: tudo bem, e aí, doutor, como é que está minha esposa? Não, a sua esposa está muito bem, já conseguimos conter a hemorragia. Agora, um dado interessante, que ela teve uma hemorragia na placenta, numa parte da placenta, que não atingiu a criança. Então a criança também está bem, está a criança. E eu digo para você, está viva até hoje, com 24 anos aqui, ó, sentada aqui. Esses dias atrás, meses atrás agora, pastor, a minha filha mais nova, que também está aqui, tem 20 anos, ela falou assim para mim: pai, me deixa ali para fazer a minha unha, aqui na Rota 1 de Salgos. A gente mora ali. Aí, eu falei assim: sua mãe vai te levar lá, ela estava fazendo alguma coisa. Aí minha esposa pegou o carro e foi deixar ela lá. Minha esposa saiu de casa. Daí a pouco ela me liga, falou: pai, não estou conseguindo falar com a minha mãe, pede para me trazer de volta. Eu falei: mas o que aconteceu? Já terminou a unha? Ela falou assim: não, aconteceu um acidente aqui. Mas o que aconteceu? Eu falei: uma mulher dirigindo aqui na Rota 1 perdeu o controle do carro e entrou com o carro aqui dentro do lugar que eu faço unha. Aí liguei para minha esposa, consegui falar com ela, voltou lá para buscar a minha filha. Presta atenção, ela chegou, esses lugares, né, um plazazinho cheio de lojinhas, tudo de vidro. Ela entrou na recepção, a recepção está aqui, ó, as cadeiras de costa para a Rota 1. Ela sentou, a menina falou: é sua vez. Ela levantou e foi para o fundo da loja. Quando ela chegou no fundo da loja, no lugar que ela estava sentada, o carro entrou. Foi mais ou menos isso aqui. Mostra aqui, por favor, que saiu até em jornal, Júlia. Esse aqui é o lugar que ela estava. Isso aqui é a porta de entrada. Tem uma outra foto também, não tem, Júlia? Ó. A mulher, ela não bateu na porta, não. Ela quis entrar com o carro dentro. Ela botou o carro dentro do negócio. Tem uma outra. Tá aqui, ó. Isso aqui é foto de jornal, porque saiu no jornal e tudo. Aí, numa Mercedes branca. E eu fico pensando se o diabo queria era só destruir o lugar, quebrar o vidro ali. Ou será que o diabo falou assim: demônio, vai lá, a filha do pastor, vou desestruturar aquela família, pega ela na hora que ela estiver entrando. E Deus, sabe, irmãos, sabe essas orações que a gente faz para os nossos filhos aqui no final do culto do domingo? É disso que eu estou falando. Sabe essas orações que a gente faz pelas famílias? Quantos livramentos Deus nos dá, amados. Isso aqui eu estou contando de um que aconteceu vivo, tem foto. E tantos outros que Deus nos dá quando nós nem vemos. Que o diabo disse assim: vou acabar com a sua vida. E Deus diz: vai nada não. Aí Deus vai na frente e manda o anjo. Vai lá para o fundo da loja, vai lá para o fundo da loja. Isso, fica aqui que aqui você vai ficar bem. Daí a pouco, quebra o vidro, quebra o prédio, quebra tudo. Ah lá, ela em pé, lá na mídia, lá, ó. É aquela lá, a viva. Eu estou pregando sobre um Deus que responde à nossa oração. Eu estou pregando sobre um Deus que é poderoso para fazer. Eu estou pregando sobre um Deus que fez no passado, mas Ele continua fazendo hoje. Se tem alguém que crê nessa palavra, faz um barulho de vitória aqui dentro, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus, para nós adorarmos a Deus. Aleluia, aleluia. Você pode pegar na mão de alguém que está perto de você aí agora. Fala para alguém e fala assim: eu vou orar por você agora, porque eu creio no poder da oração. Sabe, irmãos? Sabe o que eu queria que você dissesse para alguém aí? Eu queria que você dissesse para Deus acerca de alguém: Senhor, eu não sei o que essa pessoa está passando, mas o Senhor é o Deus que responde a oração. Nós ouvimos sobre isso hoje. Dá vitória para o meu irmão. E igual quando você vai estar orando por alguém, alguém vai estar orando por você onde você está também. Eu quero dizer que vai ter livramento nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero dizer que vai ter milagre nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero dizer que vai ter portas abertas nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero dizer que vai ter livramento nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero dizer que vai ter documento aprovado nesse
nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero dizer que Deus vai se mover, Deus vai mandar recurso, Deus vai mandar resposta. Deus é o Deus dos milagres, o Deus das respostas poderosas. Em nome de Jesus. Ore por alguém aí agora, em nome de Jesus. Abra sua boca e diga: Senhor, dá vitória para esse meu irmão. Dá vitória para essa minha irmã. Cura, restaura, abençoa. Faz milagres, Senhor. Faz milagres, Senhor. Tem gente que entrou aqui angustiado. Tem gente que entrou aqui debaixo de sentença. Tem gente que entrou aqui com medo, Senhor. Tem gente que entrou aqui pensando em desistir. Tem gente que entrou aqui pensando em ir embora. E está pedindo do Senhor uma resposta. Deus, fala comigo. E a resposta que o Senhor está dando para ele hoje é essa: não tenha medo, porque eu estou contigo. Não tenha medo, não tenha medo, eu sou o teu sustento. Não tenha medo, eu sou a tua cura. Não tenha medo, eu sou o Deus das portas abertas. Não tenha medo, eu sou o Deus do livramento. Não tenha medo, eu sou o Deus que te responde. Quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Quando você passar pelos rios, eles não vão te submergir. Oh, quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Eu sou o teu Deus que cuido de ti.